Por que que eu falo tanto do casca grossa? Porque em vez de eu ficar reclamando de que a empresa ali não era perfeita, não tinha isso, não tinha aquilo, o casca grossa ele lida com as coisas do jeito que elas são hoje. Ele não fica gastando tempo, e se isso, e se aquilo? Não, ele lida com problemas reais e imediatos e ataca os problemas. Porque não adianta a gente ficar viajando, né, na maionese, no mundo perfeito. Não, mas a empresa era assim, era assado. Não, não, não. Eu vou lidar com a realidade. E é claro, ter uma referência para que a gente possa puxar melhorias para aquela boa referência é super louvável. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners e ajudo pessoas que nem você a se tornarem esse PO casca grossa. Na aula de hoje, o tema é foram essas 3 coisas que me tornaram um líder de produto casca grossa. Então vamos embora. Pessoal, o que é ser um líder de produto? Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é ser um líder de produto? Será que líder de produto é a mesma coisa que um gerente de projetos? Será que é a mesma coisa que um gerente de área? Um líder de produto, essa pessoa ela é responsável por um produto digital e pelo sucesso desse produto. Pô, mas espera aí, Marcelo. Essa pessoa, então, ela vai, vamos dizer assim, responder por tudo que acontece nesse produto? Calma, não é assim também, tá? Existem limites para essa responsabilidade. Mas dentro dessas responsabilidades, esse líder de produto, esse PO, Product Owner casca grossa, ele precisa entender, engajar as pessoas para que elas estejam comprometidas no desenvolvimento desse produto, entende? Então, assim, é, é, um líder de produto, ele vai mover meio mundo, pessoas, recursos e tudo que for necessário para que do outro lado saia um produto de sucesso. Então, o líder de produto é alguém que está à frente, liderando pelo exemplo. Muitas das vezes, esse líder vai ter que ter atitudes que façam com que as pessoas sigam esse líder. Esse líder programa, ele vai codificar, programar o produto? Não, não. Esse líder de produto, ele não tem que ser um especialista em programação, em tecnologia. Esse líder de produto, ele tem que ser especialista em gestão de produto. Entender quem são os usuários daquele produto, quais são as dores que aquele produto, que aquelas pessoas têm e que aquele produto promete resolver. Esse líder de produto tem que entender a jornada, a experiência dessas pessoas que usam o produto. Esse líder de produto, ele lidera pessoas para que ele comunique claramente o que precisa ser feito. Esse líder de produto, ele mede aqueles resultados do produto, das funcionalidades, quando elas são usadas pelos usuários. Isso é ser um líder de produto. Isso é ser um líder de produto. Então, nesse todo esse trabalho, esse líder de produto, ele vai precisar ter conhecimentos, habilidades e certas atitudes que a gente viu na live de ontem ou anteontem, se não me falha a memória. Agora, hoje, quais são essas 3 coisas, acontecimentos, fatos, atitudes ou habilidades que fizeram toda a diferença para mim? É engraçado porque quando a gente está fazendo uma migração, principalmente quem está fazendo migração de carreira, ou às vezes uma migração mais simples, né? Uma migração de papel. Às vezes você já trabalha num time de produto, quer deixar de ser dev para ser o líder de produto, quer deixar de ser QA, quer deixar de ser analista para ser o líder de produto. Então, muitas vezes, essa pessoa fala assim: poxa, o caminho é mais simples. É, talvez seja, porque você já está ali, você já vive o dia a dia de produto. E para quem está vindo, né, quem não trabalha ali com produto, a mudança ela é um pouco maior. Ok, não é nada impossível. Ela só é desafiadora.
Portanto, tem muita gente que às vezes tem aquele medo, e eu entendo você quando você tem esse medo de mudar. Quando a gente está fazendo essa movimentação, essa mudança, é muito interessante, porque tudo é novidade. O jargão que as pessoas utilizam é novo. Então, uma palavrinha, às vezes, que a gente já não entenda, a gente já fica com aquele receio, já o coração começa a palpitar, dá aquele frio na barriga. Por quê? Porque tudo é novidade. E eu entendi isso. Lá no passado, e aí eu gosto sempre de contar as minhas histórias, porque eu tenho certeza que elas vão ajudar você. Quando eu comecei, eu trabalhava numa empresa que a gente chamava na época de software house. A gente nem usa mais esse termo, né? A gente desenvolvia produtos de software. Pronto. E aí, quando a gente desenvolvia esses produtos, eu falava assim: poxa, eu quero ser um líder de produto, eu quero ser um PO. Só que, para eu chegar lá, nada melhor do que eu observar alguém, pegar na mão de alguém, quer dizer, que alguém pegasse na minha mão, né? Eu pegar na mão de alguém, não, né? Que alguém pegasse na minha mão e me ajudasse. E eu coloquei na cabeça que uma das coisas que precisava acontecer era eu ter uma pessoa que me ajudasse a fazer essa transição, que pegasse na minha mão e me ajudasse. Olha, Marcelo, isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, então vai por aqui, vai por ali, faz esse caminho, faz aquele caminho lá. E aí, eu botei na cabeça. Aí eu tô falando de anos 2001, 2002, já faz aí uns, sei lá, uns 20 anos, ou talvez um pouquinho menos. Eu falei assim: a coisa mais certa é eu adotar uma pessoa que me ajude. Essa pessoa me adotar, né? Que possa me ajudar. E nesse sentido, eu não tinha muita gente, eu não tinha muito contato com muita gente. Sabe por quê? Eu já contei aqui um pouquinho da minha história. Já viu dev? É raro, tá? Já viu desenvolvedor de software? Já viu desenvolvedor de software ser expansivo? Estro- é, 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 extrovertido? Não, né? Eu não era. Eu era muito fechadão. Então não tinha tantas referências assim para eu poder recorrer. E eu tenho certeza que isso no início me atrapalhou muito. Até que eu colei numa pessoa que eu sabia que ela tinha chegado lá. Essa pessoa, ele era um gerente. E ele já tinha muita experiência com produto. É claro que de lá para cá a gente mudou muito as técnicas, as ferramentas que a gente usa. Então, eu colei nessa pessoa. Eu adotei ela como o meu mentor. Mas eu colei mesmo. E eu percebi que eu comecei a ser cada vez mais intrusivo com essa pessoa, né? Mas no bom sentido. Eu comecei a colar nela e fazer uma sabatina, perguntar a ela o que que é isso, o que que é aquilo, que nem criança quando tem ali 6, 7 anos. Por que isso? Por que aquilo? A gente beira a chatice? Beira a chatice. Mas foi o que começou a fazer sentido. Por quê? Uma coisa é você ler um livro. Quando alguém lê um livro, você tem ali todo aquele conhecimento muito bem organizadinho, tudo muito bem elaboradinho, mas e na prática? É tudo certinho assim? A teoria sempre é bem diferente da prática. E aí, quando eu comecei a conversar com essa pessoa, com esse gerente, ele falava: Marcelo, peraí, isso aí não é assim. Não, mas aqui diz no livro, né? Eu devorava livro para tentar entender o que, que era liderança de produto. Mas ele falou: mas Marcelo, então, na prática, a teoria é outra. É muito diferente. Tá, você até utiliza esse ou aquele conceito, mas na prática a teoria é outra. E eu me lembro que a gente estava falando naquele momento sobre backlog, como organizar um backlog. Ah, mas faz assim, né? A gente começa primeiro fazendo isso, depois aquilo. Ele falava, nem sempre é assim, Marcelo. E foi aí que eu comecei a perceber que não bastava ler um livro, não bastava eu apenas ler os artigos, porque muitas vezes os autores gostam de dourar a pílula para mostrar, não, olha,
como que a coisa funciona na prática, é assim, muito bem estruturadinho. Na prática não é assim, né. Na prática tem muita diferença do como que a coisa é feita, colocada em prática no dia a dia. E foi nesse momento que eu falei assim: "Eu preciso colar nesse cara cada vez mais". Por quê? Na época não tinha curso, como a gente tem abundância de artigo, de curso, de treinamento, de internet. Não tinha Wikipedia para eu chegar lá e o que que é gestão de produto? O que a gente tinha eram pessoas que faziam gestão de produto já há um bom tempo. Claro que isso evoluiu bastante para os nossos tempos atuais, mas a única fonte de conhecimento que a gente tinha eram as pessoas nessas posições. Então o que que eu fiz? Falei assim: "Vou colar nessa pessoa". E mesmo hoje que a gente tendo livro e qualquer outra fonte, colar nessas pessoas faz toda a diferença. Porque é ali que a pessoa fala: "Olha, Marcelo, isso acontece, tem politicagem, tem esse problema". Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês do que me inculcava muito naquela época. "Ah, você tem técnica de priorização". Poxa, é muito simples, né? Você vai lá, você pergunta para a pessoa qual a importância daquilo, ela pontua. Mas e na prática, como é que funciona? Quando alguém tenta dar uma carteirada e diz assim: "Não, não, vai fazer o que eu quero". E aí, como é que você fala com a outra pessoa que também quer uma coisa diferente daquela outra pessoa na mesma semana? Como é que você lida com isso? Como é que você resolve um problema desse? E aí, conversando com esse gerente, eu fui entendendo como que a coisa funciona. É que nem andar de bicicleta. Como é que anda de bicicleta? Ah, é simples. Você sobe em cima da bicicleta, bota um pé no pedal, bota outro pé no outro pedal e pedala. Mas quando você sobe na bicicleta, você percebe que ela cai um pouquinho para a direita, aí você joga o corpo para a esquerda, ela volta e cai e joga o corpo para a esquerda, aí quando está caindo para a esquerda, você joga o corpo para a direita, ou seja, isso é o teu corpo, é você se equilibrando para poder andar na bicicleta. Da mesma forma, esse gerente me ajudou a entender, a encontrar o equilíbrio para poder ser um líder de produto. Então, eu adotei essa pessoa que trazia para mim casos reais, que me trazia a realidade e não apenas o mundo do faz de conta. Perfeito, bonito, dizendo que toda empresa faz uma baita de priorização, quando na verdade a politicagem faz com que realmente a priorização não aconteça. Quando alguém vai lá, dá uma carteirada, crachá mais pesado e diz: tem que fazer isso aqui. É a mesma coisa que a gente dizer que não existe o top-down. Sempre vai existir o top-down. E ó, vou contar um segredo para você. Nem sempre top-down é ruim. Nem sempre top-down é ruim. Calma lá. Nem sempre o top-down é ruim. Então, a primeira coisa que fez toda a diferença para eu chegar e ser um líder de produto, que eu falo casca grossa mesmo, resiliente, entendendo e sendo pragmático, é foi adotar uma pessoa para me mentorar, para me ajudar. Isso fez toda a diferença na minha vida. E aí, por que eu falo tanto do casca grossa? Porque em vez de eu ficar reclamando de que a empresa ali não era perfeita, não tinha isso, não tinha aquilo, o casca grossa ele lida com as coisas do jeito que elas são hoje. Ele não fica gastando tempo, e se isso, e se aquilo? Não, ele lida com problemas reais e imediatos e ataca os problemas. Porque não adianta a gente ficar viajando, né, na maionese, no mundo perfeito. Não, mas a empresa era assim, era assado. Não, não, não. Eu vou lidar com a realidade. E é claro, ter uma referência para que a gente possa puxar melhorias para aquela boa referência é super louvável. Isso foi a primeira coisa que fez a diferença. Segundo, segundo elemento que fez muito a diferença. E que talvez seja estranho para você o que eu vou falar. Eu, antes de me tornar líder de produto, eu já me sentia e me comportava como líder de produto.
Eu vou explicar como que eu fazia isso. Calma lá, para não parecer papo de bêbado, tá bom? Eu vou te explicar. Eu era dev, lembra? Dev, depois eu fui para analista de negócios. Lembra disso? Eu ainda não era líder de produto mesmo. Quando eu era dev e depois analista, eu falava assim: um líder de produto tem que fazer o quê? Ah, ele tem que se apropriar do produto. Ele tem que puxar a responsabilidade dele para o produto, para ele, certo? O que você não deve fazer e o que você deve fazer? Qual é geralmente o comportamento da maior parte das pessoas e talvez seja o seu? Então não vai ficar chateado aqui comigo, não. Ah, não, Marcelo, a minha função é essa e ponto. Eu sou pago para ser analista de negócios. E pronto. Eu sou pago para desenvolver, então não vou fazer nada diferente disso. Eu sou pago para ser analista. Pronto, não vou fazer nada diferente disso. Questão aí é que você tem um problema. Quando você só faz aquilo que te pedem ou aquilo que você foi contratado para fazer, a tendência é a pessoa olhar para você e falar assim: é, o Marcelo não está fazendo nada mais do que obrigação dele. Ele faz o que ele é pago para fazer, ponto. Como é que você se destaca? Como é que você mostra para o teu gerente, para a organização, que você quer algo mais? É quando você fura a bolha do teu job description. Quando você fura a bolha das tuas atribuições. Eu não estou falando aqui para você assumir o outro papel por completo. Mas é quando você começa estrategicamente a puxar certas atividades simples, que é quando você mostra que você quer mais, que você não quer ficar só ali e que você está disposto a assumir mais risco, mais responsabilidade. Então, quando eu falei sobre esse segundo ponto do fazer o que não me foi pedido, o que eu fiz? Eu falava assim, pô, deixa eu entender. Eu estava ali com aquele gerente que não era o meu gerente, mas eu colava nele para poder entender. Numa dessas conversas, eu descobri, isso era 2004, 2005, 2006, alguma coisa assim, tá? Meados de 2000. Eu falei assim, ele me falou assim, então, o Marcelo, um gerente, ele precisa, para um produto desse tipo, do qual você tá desenvolvendo, eu era analista, você precisa ter ali um roadmap, né, para você olhar e discutir com a empresa a evolução do produto, mostrar para o time de engenharia, time de desenvolvimento, como, para onde que esse produto vai. O que eu fiz? Eu podia ter feito assim, não vou fazer isso não. Peguei a responsabilidade para mim. Eu fui lá e montei um roadmap do jeito que dava. Eu não tinha todas as informações, eu não tinha consciência de como se fazia um roadmap do jeito certo, mas essa não era a questão. Essas não são as questões. A questão é, eu fui e fiz. O meu gerente na época, que é o tal do Rogério, que eu falo tanto nele, que era um cara super microgerenciador. Obviamente que esse não é o nome dele. O que ele fazia? Cara, ele queria saber tudo que eu fazia. Aí a primeira pergunta que o Rogério fez foi assim: pô, mas Marcelo, em vez dele me elogiar, olha só como que as coisas aconteceram. Ele falou assim: pô, Marcelo, você gastou tempo fazendo isso, cara? Pô, a gente tá atrasado aí. A gente tá atrasado, não. Pô, você podia ter pego esse tempo aí para dar uma adiantada nisso e naquilo. Eu falei, ô Rogério, eu fiz no final de semana. Gastei 2 horinhas ali do meu sábado, fui lá e fiz. Aí ele ficou, opa, calado, quieto. Gastei do final de semana, não foi do meu tempo que eu tinha que fazer as minhas atividades. Então ele ficou, ó, passou um ziplock aqui na boca dele. Aí ele falou, tá, mas... Aí eu quebrei o primeiro argumento dele, né? De que eu gastei tempo. Aí ele, opa, ele viu que não tinha abertura. Tá, mas o que você fez aí? Aí ele, deixa eu dar uma olhada. Eu falei, olha aí. Ah, mas não é assim, né? Não sei o que, tal, tá faltando isso, tá faltando... Ah, é? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Aí ele, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo.
Resumindo a conversa, a partir daquele momento, eu comecei a ser chamado para discutir o roadmap do produto, só por eu ter tido atitude, olha a palavrinha atitude, de fazer algo que não me foi pedido. E aí, as pessoas na empresa, que não era uma empresa grande, tá? Era uma empresa pequena, então a gente tinha uma visibilidade grande, assim, no sentido de qualquer besteira que você fizesse, ou qualquer coisa que você fizesse, todo mundo sabia, né? E aí o pessoal falou assim: puxa, todo mundo começou a me olhar um pouquinho diferente, porque viu que, opa, esse cara tá puxando trabalho, responsabilidade que ninguém tá querendo puxar. Porque no dia a dia, pessoal, no dia a dia, qual o comportamento padrão? As pessoas não puxam nada que não seja da atribuição delas. Mas quando você quer, dentro da empresa, galgar outras responsabilidades, você tem que fazer justamente o oposto. Isso, claro, se você está empregada. Isso, claro, se você está empregado. Então, puxar um pouquinho. Não estou falando que você vai ser PO ganhando enquanto analista, ou ganhando enquanto dev, ou ganhando enquanto QA. Não, mas puxa uma atividade e mostra para pessoa aquilo que você quer fazer. E aí você faz. E o objetivo não é estar certo ou estar errado, mas o objetivo é você mostrar a sua atitude, que você foi lá e fez. E que você não ficou reticente, com medo, se vai estar certo, se vai estar errado. O importante não é a assertividade da sua atitude, mas é sim a atitude. Compreendeu? Compreendeu? E eu comecei a ser visto com outros olhos pelo Rogério, que era super microgerenciador, que perguntava para mim: e aí, o que, que você vai fazer agora? O que, que você está fazendo? Perguntava de manhã, de tarde, de noite. De noite, porque eu saía sempre depois do horário. Então, eu comecei a mostrar para ele que, assim, eu queria algo mais. Eu queria algo mais. Então, o segundo ponto para mim importante foi fazer aquilo que não me foi pedido. Então, para isso, você vai ter que vencer esse pensamento do eu não sou pago para isso. Veja, não é que você vai fazer essas atividades, todas. Mas, Marcelo, e se? Pensa aqui comigo. E se eu começo a fazer e começo a jogar um monte de responsabilidade nas minhas costas? E se eu começo a fazer o trabalho de PO, mas na carteira de trabalho tá lá analista, tá lá, sei lá, dev, QA. Ótimo, ótimo. Sabe por quê? Você vai estar fazendo um estágio remunerado. Você vai estar fazendo um trabalho, legal? Você vai estar fazendo um trabalho, você vai estar aprendendo a ser PO, porque a pessoa sabe que você só puxou uma responsabilidade e alguém sabe que você não sabe fazer aquilo. Então você começa a trabalhar ali como PO e daqui a 3, 4, 5, 6 meses, você pula fora. Você vai para uma empresa que vai te remunerar como PO. Percebeu? Você não vai ficar ali eternamente. Mas você tem que saber aproveitar a oportunidade. Você não vai ficar ali ganhando menos e trabalhando ali. E trabalhando ali como PO e não ganhando como PO. Então aproveita a oportunidade. Porque tem gente que daria a vida para ter essas experiências. Então aproveita, puxa para você essa responsabilidade. Então, falamos do primeiro ponto, falamos sobre o segundo ponto, né? O segundo, fazer aquilo que não foi pedido. E o terceiro ponto, para mim, que fez toda a diferença, não é sobre atitude, mas sim um conhecimento específico e a maneira como eu comecei a utilizar esse pensamento específico, esse conhecimento específico. E não poderia ser outro. Eu comecei a estudar por conta própria gestão de produto. Eu vou repetir, não é gestão de backlog, não é gestão de pessoas, é gestão de produto. Muito bom. Eu comecei a pegar livros sobre gestão de produto, fui entender lá a origem da gestão de produto, que a gente não vai falar aqui agora porque não vem ao caso. Então eu comecei em casa a estudar sobre gestão de produto. Eu lia lá, claro, levou um tempão danado, não tinha tanta literatura disponível, mas eu comecei a estudar sobre gestão de produto. Então, o que eu comecei a fazer?
Deixei o conhecimento só aqui na cachola? Não, não. Eu comecei a usar no dia a dia os conceitos, por mais simples que fossem. Exemplo, eu era analista, né? Lembra? Analista de negócios. Eu ia no cliente, fazia levantamento das necessidades, trazia ali para o time, passava para o time, fazia especificação, por aí vai. O que eu fiz? Bem, quando você começa a estudar gestão de produto, você ganha um arcabouço, todo um campo semântico diferente do que você usa hoje. Por exemplo, desenvolvedor, um dev, vai falar muito sobre código, microserviço, né? Todo aquele linguajar. O analista, a mesma coisa. Mas eu, enquanto analista, comecei a falar como líder de produto. Eu comecei a trazer para mim como se eu fosse já um líder de produto. Naturalmente, as pessoas começaram a me ver, começaram a ver no Marcelo aquela pessoa para ser um líder de produto. E como que elas viram? Quando eu comecei a fazer, a ser antes de ser. Quando eu comecei a fazer antes de ser. Então, a fazer gestão de produto. Então, eu comecei a me envolver cada vez mais com gestão de produto, entender ciclo de vida de produto. Exemplo. Quando eu comecei a entender ciclo de vida de produto, eu fui lá e entendi, né? Poxa, a gente tem um momento de ideação do produto, tem um momento de desenvolvimento, aí aquele produto ele é introduzido, ou seja, ele começa a ser utilizado, tem uma fase ali de crescimento, tem um momento que ele alcança a maturidade, um platô, até o momento em que ele é aposentado, retirado. Todo produto passa por isso. E aí, eu comecei a trazer esses conceitos para aquilo que eu estava usando. Por exemplo, nesse momento, enquanto eu era analista, eu trabalhava com um produto de Salesforce Automation, automação de força de vendas. E era um produto que era B2B. A gente vendia para empresas que queriam automatizar a sua força de vendas. E com isso, o grande objetivo, a gente está falando de 2003, 2004, 2005, até um pouquinho depois. A gente está falando numa época em que as pessoas ainda tiravam pedido na folha de papel. Folha de papel. O cara pegava, anotava na folha de papel e tirava o pedido. Ou anotava, passava por fax o pedido. Aí alguém lá do outro lado da empresa anotava o pedido e digitava no sistema. Ou, naquela época, acho que foi naquela época, começou a aparecer aqueles dispositivos Palm Top. Lembra? Palm 3. Eu tive um Palm 3. iPad, não é iPad não, iPad da Compaq. Então as pessoas digitavam ali com muito custo e mandavam e-mail, se conectavam na internet e mandavam e-mail. A proposta desse produto digital era: você utilizava seu telefone celular do mais simples ao mais completo. E quando eu falo mais simples, lembra daquele Nextel com aquela telinha de fósforo verde não, mas aquela telinha de digital pequenininha? Era ali que o vendedor tirava um pedido. Quando ele pressionava o enviar pedido, esse pedido já estava no RP da empresa. Simples assim. Então, se ele levasse 5 dias para entregar o pedido, a gente reduzia isso quase pela metade, porque quase metade do tempo era o tempo de transmissão desse pedido para a empresa. Então, era um produto super inovador na época. Poxa, estamos falando de 2004, 2005. Hoje, ter uma solução de automação de força de vendas é bem comum hoje em dia, mas na época não era. Então, esse era o produto digital que eu trabalhava ali. Tá? Muito bom. Então, o que me ajudou nesse sentido? Lembra? Entender gestão de produto. Então, eu comecei a entender assim, poxa, peraí, a gente está numa fase de... Teve a fase de ideação do produto, teve a fase... E a gente começou ao crescimento do produto. Nessa época de crescimento, é a fase onde mais a empresa investe
no desenvolvimento de novas funcionalidades. Aí eu comecei a trazer esse linguajar para o meu dia a dia, para conversar, por exemplo, com o Rogério. Ô, Rogério, tudo bom? A gente tem o nosso produto aí, né, de automação de força de vendas. eh, E aí, o que que acontece? A gente está no momento, né, que esse produto está sendo introduzido, né? E eu entendo muito bem que a gente precisa, nesse momento, investir muito em novos recursos, novas funcionalidades. Inclusive, esse produto, como ele está sendo introduzido no mercado, é, e era um mercado, né, B2B, ele não é ainda a vaca leiteira, né? Aí eu não sei se você conhece o conceito de matriz de Boston, onde você classifica um produto de acordo com crescimento de mercado e adoção. Então você tem produto interrogação, produto abacaxi, produto vaca leiteira, produto estrela. Bem, naquele caso, aquele produto digital de automação de força de vendas não era uma vaca leiteira, ainda não era o que trazia dinheiro para a empresa. Ele era o quê? Ele era uma estrela. Estrela não, desculpa, ele era uma interrogação. Ele era uma promessa de ser no futuro uma vaca leiteira. Vaca leiteira é assim que a gente usa, são ilustrações, são é, classificações que a gente usa na matriz de Boston para identificar que produto é aquele. Né? Por exemplo, o iPhone hoje para a Apple é a vaca leiteira, porque é o que traz mais receita. O, o, a nuvem, né, o DevOps, o Azure para a Microsoft, se não me falha a memória, hoje ou está se tornando a vaca leiteira. Tá bom? E o abacaxi? O abacaxi é aquele produto que não deu certo, vai ser retirado do mercado, tá? Então, eu comecei a trazer esses conceitos, o link tá aqui, ó, o link tá aqui. Eu comecei a trazer esses conceitos para o meu dia a dia. E é claro, não tem como ninguém perceber. As pessoas começaram a perceber, puxa, o que que o Marcelo está estudando? Aí o Rogério, lembra do Rogério? O cara ali super microgerenciador. Ele era um cara que até certo ponto, eu gostava muito de trabalhar com ele. Até certo ponto eu gostava sim. Ele tinha uma paixão muito grande também por trabalhar com o desenvolvimento de produtos digitais. Qual era o grande problema do Rogério? O microgerenciamento, que foi o que me fez ganhar de presente uma gastrite nervosa. Que depois eu contei a história, depois eu vou contar essa história aí para vocês. Mas, então, eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia. Eu comecei a trazer para o meu dia a dia os conceitos de gestão de produto. Eu não esperei alguém me autorizar, me pedir. Olha, Marcelo, vai lá estudar a gestão de produto e vem aplicar aqui. Se eu fosse esperar, eu estaria sentado esperando até hoje. Até hoje. Deu para perceber? Então, mais uma vez, claro que tem o conhecimento, que para mim faz toda a diferença, gestão de produto, mas tem a questão da atitude. Então, pessoal, esses três elementos fizeram toda a diferença na minha vida. Todos esses três fizeram toda a diferença na minha vida, tá bom? Lembrando que o anterior foi não fazer o que não me foi pedido. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês, né? Lembra quais eram os três? Lembra quais eram os três? Escolher uma pessoa que chegou lá para me ajudar, que hoje todo mundo chama de mentoria, né? De mentor. Mas naquela época não tinha muito esse nome, não, tá? Era uma pessoa que te ajudava, que você enchia a paciência para você chupar toda a informação dela. Então, eu tinha o meu mentor lá, que eu que adotei, né? Na verdade, foi a Forceps. 2, fazer aquilo que não me foi pedido, pegar algumas atividades de liderança de produto e fazer. O importante não é estar certo ou estar errado. O importante é fazer. Para que as pessoas vejam que você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo. E 3, estudar a gestão de produto e trazer para o meu dia a dia. E olha só, quando eu falo gestão de produto, Marcelo, eu hoje não trabalho com produtos digitais. Estuda gestão de produto. Não necessariamente você vai usar esses conceitos somente com produtos digitais. Se você é atendente,
Se você é um bancário e atende cliente, eu tenho certeza que você lida com um monte de produtos hoje. A gestão de produto também se aplica a produtos bancários. Se você trabalha com vendas, uma peça de roupa, ela tem o mesmo ciclo de vida, as mesmas etapas. Tem um momento de ideação, que alguém pensa, vou criar a camisa assim, a blusa assim, com essa cor. Ela é feita, desenvolvida, a gente joga no mercado, vende, tem toda a parte de divulgação, alcança um platô até o momento em que aquela empresa não produz mais aquele produto. Isso é gestão de produto. Embora o nosso foco aqui esteja sendo os produtos digitais, a gestão de produto se aplica a qualquer tipo de produto e toda empresa tem produto, entendeu? Toda empresa tem produto. Ela sobrevive porque ela tem produtos e serviços que ela oferece no mercado. E ela também consome produtos de outras empresas para poder fazer a máquina girar no dia a dia, tá bom? Então, são esses os 3 elementos fundamentais. Ter uma pessoa que chegou lá e que você possa colar e te ajudar. 2, fazer o que não te foi pedido. E terceiro, se aprofundar, entender gestão de produto, tá bom? Pessoal, chegando ao nosso fim da nossa live de hoje, para mim foram esses os 3 elementos que fizeram toda a diferença e que me tornaram esse líder de produto, esse cara casca grossa. E quando a gente fala casca grossa aqui, né, não é o bruto, não é o indelicado, não, mas com delicadeza, com amor, com empatia, a gente consegue chegar lá. A gente consegue chegar lá, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar atropelar ninguém, sem precisar fazer mal a ninguém. Casca grossa é quando você entende que existem problemas, mas você não desiste. Você segue em frente. Você desvia mais um pouco, desvia aqui, desvia ali. Isso é ser casca grossa. É não se deixar abater quando problemas surgem. Problemas vão existir? Enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, sempre os problemas vão existir. Mas é não se abater com eles. Entendeu? Muito bom. Então, pessoal, conforme a gente falou no início, migrar de área, migrar de papel, pode, sem dúvida alguma, te colocar um medinho. Eu entendo. Segue essas 3 coisas, esses 3, vamos dizer assim, essas 3 coisas que me ajudaram muito. Pega uma pessoa, adota ela, cola nela, seja chato. Esse cara que chegou lá, faz aquilo que não te é pedido, que não te pedem, tá bom? E terceiro, começa a estudar gestão de produto adoidado. E não é só para focar em gestão de backlog. Um PO, ele vai fazer muita gestão de backlog, sim. Ele vai gastar bastante tempo dele fazendo gestão de backlog, sim. Porém, ele não pode só olhar a árvore. Peter Singer, falando sobre visão holística, ele falava que o grande problema das pessoas na organização é que elas só veem as árvores, o seu quadradinho. Dificilmente a pessoa tem uma visão da floresta inteira. Então, desenvolva, estude, reflita muito, olhando para gestão de produto. Você que está nesse movimento de migração, que está se chegando aqui para a carreira de produto, eu tenho certeza que você vai amar. Mais do que gostar, amar. Não é à toa, eu sempre falo que eu já estou há 30 anos, é isso aí, se me chamar de velho, eu tiro aqui da live, hein? Eu expulso. É, já estou há 30 anos trabalhando com produtos digitais. Então não é de hoje, não é de anteontem. Já tem muito tempo fazendo isso. Eu já tomei muito tombo. E de vez em quando eu conto uns insucessos aí, porque fazem parte da nossa vida. A questão não é ter insucesso, a questão é você não aprender com ele, é você se abater e não seguir mais em frente. Então, se você está se chegando aqui, procurando aprender sobre produto, querendo entrar a fundo nessa área, continua aqui com a gente nessas lives. A gente vai trocar muita experiência e
Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava vendo um comentário de uma pessoa. Tem um curso muito antigo meu sobre notação BPMN, modelagem de processo. E tá lá no YouTube, né? Já tá lá no YouTube desde 2014, 2015, tem 8 anos. E ficou lá. E o que que acontece? Aí teve alguém que botou um comentário hoje, eu achei muito engraçado. Olha, tem muito pouco conteúdo, você tá muito falativo. Falativo, eu tentei olhar assim. E aí eu entendi. É que em vez de falar somente sobre anotação, sobre o assunto em questão, eu conto histórias, eu conto sobre experiências. E eu tenho certeza que nesse momento que você está aqui, você precisa de conteúdo, tanto técnico, mas muito de entender como é que é esse processo. Como é que eu faço para migrar de área? Como é que é uma entrevista para profissional de produto? O que, que eu preciso aprender? Né? E eu achei muito engraçado isso, que eu antes de entrar aqui, eu vi esse comentário, eu achei curioso pra caramba, né? Porque a gente. De vez em quando eu recebo uns comentários ali. Ah, mas Marcelo, você repete muito as mesmas coisas que você diz. E aí eu penso assim, né? Não tem o ditado que diz que a repetição é a mãe do aprendizado? E uma das técnicas de memorização é você repetir? Então, por que que eu não vou repetir? Claro que eu vou continuar a repetir, e muito, as histórias, o mesmo conteúdo, claro. Isso é o que nos ajuda a ser quem nós somos, tá bom? Então, fica com a gente. Não esquece, primeiro, de assinar o canal para ser avisado das próximas lives. O YouTube avisa para você. Se você tiver inscrito, ele te avisa, tá bom? Clica aí no sininho e clica no like. Quando você clica no like, você sinaliza que você gostou do conteúdo e ele espalha para mais pessoas, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Aline perguntou assim: qual livro você indica para quem quer entrar na área de PO? Aline, tem tem um livro, deixa eu até olhar aqui, tá em português até, é o Product Book. Tem versão em português sim. Dá uma procuradinha aí na internet que você vai achar. Tá bom? Legal, pessoal? Quero agradecer muitíssimo a companhia de cada um de vocês aqui.